Olá, meus amados, graça e paz. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai trabalhar um tema que eu acho assim importante para o nosso tempo, né? Há algumas semanas eu ministrei uma palavra com o tema Semente do Evangelho ou Semente do Evangelho, né? E o enfoque, a principal dessa palavra foi a importância do cristão usar o cérebro para poder entender o evangelho verdadeiro, porque com o evangelho ou com os evangelhos que têm sido pregados, esses evangelhos não têm alcançado e transformado as pessoas, porque o único evangelho que transforma é o evangelho do reino. Mas uma pessoa, quando ouviu essa mensagem, ela me perguntou, pastor, mas que evangelho é esse que não transforma as pessoas? Meus amados, existem muitos evangelhos distorcidos nas igrejas. E se eu fosse tocar em todos eles, eu precisaria de no mínimo umas 10 horas para explicar um a um. Mas hoje eu queria falar de dois evangelhos que têm crescido muito no Brasil e que não têm causado transformação na vida das pessoas. Na verdade, esses evangelhos têm causado alienação nas pessoas. Eu sei que a palavra de hoje pode me custar o pescoço, mas a gente não pode deixar de falar algo que pode trazer saúde espiritual para as nossas igrejas. Com isso, eu não quero dizer que eu venho sendo o dono da verdade, mas eu venho como um simples mordomo, um pequeno no corpo de Cristo, para tentar alertar e explanar um assunto tão importante como esse, ok? Eu geralmente costumo usar um quadro para a gente discorrer o nosso assunto. Deixa eu só colocar as ferramentas aqui. Algumas pessoas perguntam por que nos meus vídeos eu fico com a imagem pequena e, na verdade, eu estou com um problema na minha imagem, estou com um problema na questão da resolução da câmera. E também porque o foco não é mostrar rosto, nem a minha postura aqui é apresentar um conteúdo, né? A aparência de nada importa. Mas vamos lá. Meus amados, eu queria que você prestasse atenção porque eu acredito que é uma palavra muito pertinente para a nossa época. Nós temos um evangelho verdadeiro que é o evangelho do reino. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho apresentado nas escrituras, é o evangelho autêntico. Opa, eu escrevi errado, deixa eu corrigir. Evangelho do reino, agora sim. Não é da igreja lá,
universal, do rei, é o evangelho do reino, que está na Bíblia, né? Mas nós temos dois outros evangelhos, assim, perigosos, que é o evangelho místico e também o evangelho pragmático. E eu queria conversar com vocês sobre esses dois evangelhos que eu entendo como falsos. Mas talvez você diz, mas pastor, existe mais de um evangelho? Tem fundamento? Existe mais de um evangelho? Sim. Mateus capítulo 24, versículo 14, vamos ver aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Veja, ele está falando, e este evangelho do reino. Se ele está falando deste evangelho, é porque existem outros evangelhos. Mas caso você não se convença, nós podemos ir também para Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 e 7 diz assim, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, ou seja, o no artigo definido, não é o evangelho, ou seja, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho do reino. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então a Bíblia fala que existe outro evangelho ou outros evangelhos, né? Então existem vários evangelhos sendo ofertados nas igrejas por aí, nas igrejas evangélicas, né? E cabe a gente tomar muito cuidado, porque só um evangelho pode trazer mudança para a vida do ser humano, que é o evangelho do reino, é o evangelho de Cristo. Eu queria ler dois textos para a gente basear a palavra de hoje nesses dois textos. Um está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Culto racional. E tem outro texto também lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12 ao 20, que diz assim: Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu vou colocar aqui. Então, versículo 15. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento.
Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Sejam adultos. Meus amados, eu quero um pouco da sua atenção. O enfoque das 2 cartas de Paulo é sobre o equilíbrio no culto. Porque muitos estavam fazendo culto sem o cérebro. E isso tem acontecido muito nas igrejas de hoje. Um dos evangelhos muito difundido nas igrejas evangélicas hoje é o evangelho místico. Por que que ele faz tanto sucesso? Amados, o brasileiro, ele é muito místico. Ele gosta das coisas sobrenaturais. Eu lembro que uma vez eu abri um curso numa igreja sobre mordomia cristã. E eu tive, nesse curso, apenas 7 pessoas inscritas. Agora, nessa mesma igreja, eu abri um curso sobre unção. E eu tive mais de 100 pessoas inscritas. O brasileiro, ele é muito místico. Ele gosta de ouvir experiências sobre arrebatamento, sobre batalha espiritual, sobre demonologia, essas coisas, visões. Uma vez eu anunciei um curso sobre mundo espiritual. O tema era discernindo o mundo espiritual. Amados, eram 3 dias de curso. No primeiro dia, a igreja lotou, ficou lotada. No segundo e no terceiro dia, poucas pessoas foram. Agora, por que que no primeiro dia lotou e no segundo e no terceiro dia foi quase ninguém? Porque elas esperavam desse curso que eu contasse coisas místicas, coisas assombrosas. E na primeira aula eu já fui logo dizendo que muitos evangélicos não entendem o mundo espiritual porque eles acham que o mundo espiritual é místico. O mundo espiritual não é místico. O mundo espiritual é legal. Não existe misticismo no mundo espiritual. Existe a legalidade no mundo espiritual. Pronto, depois que eu falei isso na primeira aula, perdi a audiência e nos outros dias o número de inscritos foi um fiasco, né? Só que talvez com o que eu vou falar hoje, você fique meio assim, principalmente se você não me conhece, achando que eu faço parte daquele grupo de pessoas que não acredita em milagres. Que eu faço parte de um grupo de pessoas, os cessacionistas que acreditam que os milagres cessaram. Não. Eu acredito em milagres, eu acredito no poder de Deus, eu acredito em palavra profética, acredito que Deus fala com o ser humano, que Deus tem uma relação pessoal com o ser humano. Quem conhece o meu ministério sabe do que eu estou falando. Quantos paralíticos eu vi levantar? Quantos cegos eu vi enxergar? Muitos. Quantas pessoas com câncer eu vi tumores sendo retirados? Inúmeros. Inúmeras pessoas. Quantas palavras proféticas foram proferidas sobre algo que ia acontecer e aconteceu?
Meus amados, eu lembro de vários testemunhos. Mas tem um que eu estava num culto e na hora do culto, eu estava com o microfone na mão, na hora do culto eu tive uma visão com o nome de uma pessoa. E eu via essa pessoa sofrendo um acidente. E naquele exato momento foi descoberto que essa pessoa, naquele horário, estava nessas condições, sofrendo um acidente. Não tinha como eu ficar sabendo disso. Foi muito preciso. O nome da pessoa, não era um José nem um João, foi um nome diferente. E foi muito preciso o horário, foi em tempo real. E no outro dia, ele e a família foram no culto confirmar o que tinha acontecido. Então eu acredito na palavra profética, eu acredito que Deus fala, eu acredito em milagres, em cura divina. Para alguns que não me conhecem, falarem que acham que eu estou ministrando essa palavra para combater os sinais, os milagres, vou colocar aqui um vídeo antigo que mostra essa questão do testemunho desse senhor sobre esse acidente que Deus me mostrou na hora do culto e no outro dia ele foi na igreja confirmar o que tinha acontecido. Deixa eu tentar colocar para vocês aqui. Amém? Diácono Magdal, fazer uma saudação e contar a experiência que você teve com Deus na noite passada. Eu gostaria de chamar aqui meus filhos, Lavínia e Vitor, vem aqui, minha esposa, entra aqui. Eu estou agradecendo a Deus por tudo, pela bênção que Ele me deu, pelo livramento que Ele me deu ontem à noite. Todos estavam aqui quando o pastor falou, o Senhor revelou a ele sobre o diácono Aguinaldo. Diácono Aguinaldo sou eu, estou aqui para agradecer ao Senhor. E ontem a gente estava indo para casa por volta de umas 11 horas. Estava eu e minha família. Estávamos no carro e já chegando perto de casa, quando eu passei por um buraco e rasgou os dois pneus de um lado. Eu vinha a certa velocidade e a mão do Senhor me ajudou a controlar o carro. E na hora que bateu no buraco, a minha esposa gritou, meu Deus. E eu não sabia do que tinha acontecido aqui na igreja ontem. Já foi o pastor Haroldo que ligou para mim. Disse, seu nome foi citado aqui na igreja. Disse, glória a Deus. O Senhor revelou através do pastor que estava dando livramento de morte e eu contei a ele. Disse, então, eu vou ter que ir aí para agradecer ao Senhor diante da igreja. E também para dar honra a quem tem honra. Se o Senhor revelou, eu estou aqui para dar a prova do que aconteceu. Estou agradecendo ao Senhor, eu e minha família. Eu agradeço pela oportunidade. Nosso povo aqui as últimas você vai aplaudir mais forte, viu? Ele quer uma oração, amado. Vamos orar por ele? Você pode levantar as suas mãos abençoadoras para cá? Quero convidar o pastor Davi. Foi ele o canal que Deus usou para falar o que Deus tinha para falar ontem.
E vamos abençoar a vida do Aguinaldo e sua família. Não venci nada como pastor Davi. Das lutas e batalhas que atravessamos alguns dias atrás. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. São comuns. Hoje à noite aconteceu isso lá na igreja Casa da Oração e nós ministramos. Aconteceu a revirada ao vivo. O pastor colocou a mão no lado direito, do lado esquerdo, no moço lá, no senhor, e arrancou um caroço que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você tiver coragem de assistir, daqui a pouco a gente vai mostrar esse caroço, esse tumor, que há 2 anos estava atormentando a vida desse moço lá na igreja, e ele tinha um tumor no fígado. 2 anos que esse tumor foi arrancado com as mãos. Então, amados, aí eu acho que por aí você percebe que eu acredito em milagres, né? Aí foram várias conferências que eu fiz em várias igrejas, pastores amigos, pastor Haroldo, pastor Alexandre e outros, né? E eu acredito que por esse vídeo você entende que eu acredito em milagres. Então, para que você não me interprete mal naquilo que eu vou falar agora. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa. Porque existe cura divina e existe muita experiência falsa. Amados, a minha vida espiritual, a minha fé, ela não se sustenta em nenhum desses milagres que vocês viram. A minha vida espiritual, ela não se sustenta quando um paralítico levanta. Por uma simples razão, não é todo dia que eu vejo um paralítico andar. Então, se a minha fé, se a minha vida espiritual se sustentar em experiências sobrenaturais, eu só vou estar bem quando eu estiver presenciando essas coisas. Mas na maior parte dos meus dias, eu tenho uma vida normal, de ir comprar pão, de fazer compras, de passar tempo estudando. Então, eu não posso resumir Deus a essas experiências. A minha vida espiritual se sustenta na palavra. Eu não tenho acesso a esses milagres todos os dias, mas eu tenho acesso à palavra todos os dias. Eu não tenho acesso à palavra profética todo dia, mas eu tenho acesso ao meu relacionamento com o Deus da palavra todos os dias. Então, a minha fé, a minha vida tem que estar sustentada naquilo que eu posso ter contato diariamente. Eu não tenho contato diariamente com milagres, mas eu posso ter contato diário
com a palavra de Deus, eu possa ter contato diário com o Deus da palavra. Mas voltando ao nosso assunto, o que é o evangelho místico? Preste bastante atenção, porque isso pode trazer uma libertação para algumas pessoas. E principalmente para pastores também. Talvez depois dessa palavra, alguns pastores vão entender errado e não vão gostar do que eu vou falar. Ou algumas pessoas, alguns cristãos irão entender errado, mas eu estou falando de uma forma que eu entendo que pode trazer uma clareza para a sua vida. Então, o que é o evangelho místico? Evangelho místico, gente, é o evangelho que se fundamenta apenas nas experiências sobrenaturais. E Deus, ele é rotulado nesse evangelho como o Deus do sobrenatural. Eu acredito que Deus é um Deus sobrenatural. Mas ele não se revela apenas por experiências sobrenaturais. E aqui eu posso botar uma frase assim, ó. Não podemos reduzir Deus apenas às experiências sobrenaturais. Caso contrário, a gente só vai se envolver com ele nesses momentos. Porque Deus não é só Deus de milagres, viu, amados? Deus também é Deus no açougue. Deus também é Deus na padaria. Deus também é Deus no momento agradável, desfrutando de um bom café, de um momento agradável com os amigos. Deus é Deus também aí. Esse evangelho místico, ele espiritualiza tudo o que acontece. E o pior, muitas experiências que os adeptos desse evangelho têm não são experiências com propósito. São experiências sem pé nem cabeça. Então, de uns tempos para cá, eu já viajei muito e eu já vi de tudo, amados. Muitas igrejas evangélicas começaram a fazer coisas absurdas. Nesse evangelho místico, se usa muitos objetos sagrados. Eles entendem como objetos sagrados, consagrados, ungidos. Já tem até pimenta ungida hoje em dia. Eu acho que os crentes baianos iriam gostar muito. Estou brincando. Mas é verdade, eu já vi pimenta ungida. Eu já vi igreja vendendo meias ungidas. Meias ungidas. Quase que a unção do gorgonzola. Né? Imagine cheirar uma meia depois de um uso. Eu já ouvi, amados, de verdade, eu já ouvi um pastor ministrando num culto a unção da lagartixa. É engraçado falando, mas vendo, você até pode rir, mas você percebe uma alienação violenta. E nessa unção, quando você recebe essa unção, você gruda a mão na parede e não consegue mais soltar. Agora eu pergunto a você, qual o objetivo de ficar com a mão presa na parede? Eu já vi num culto um pastor dizendo que naquele momento estava descendo maná do céu pela parede da igreja. E o povo saía correndo para lamber a parede. Eu já vi gente dizendo que era arrebatado toda semana. Gente, nem Paulo foi arrebatado tanto. Pessoas que vivem dizendo que Deus fala o tempo todo com elas. Deus fala, eu sei que Deus fala. Mas não é assim como as pessoas pensam. Deus é um ser muito maior do que a gente.
Eu já vi pessoas, amados, recebendo a unção do vômito espiritual. Acredite se quiser. Mas não era por causa de trabalho de macumba. Era porque o poder de Deus, eles diziam, era tão forte que a pessoa não suportava e vomitava. Eu conheço alguns pastéis de rodoviária que dão o mesmo efeito dessa unção. Na verdade, eu acredito que isso era porque a irmã ia para o culto com um bucho cheio de comida e quando entrava no mistério, ela saculejava tanto que por conta da barriga cheia ela ficava enjoada e vomitava. Eu não sou contra o poder de Deus. Mas essa coisa de unção do vômito, de lamber parede, de dar soco na parede para falar em línguas, de meia ungida, de água ungida, isso tudo representa, meus amados, uma espiritualidade sem sentido. E toda espiritualidade sem sentido deve ser combatida, porque o culto que devemos prestar a Deus é um culto racional. Um culto com propósito, um culto com sentido, um culto com entendimento. E quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo, em Romanos 12 e em 1 Coríntios 14. Eu não sou contra de uma pessoa debaixo do poder de Deus cair, mas é cair e levantar diferente. Alguma coisa tem que acontecer. Essa unção do vômito, essa unção de lamber parede, de dar soco para ser batizado no Espírito Santo, de distribuir água consagrada, que você tem que levar a garrafinha, o cara enche lá. Nada disso você encontra respaldo na Bíblia. Mas aí talvez você diga, pastor, mas no livro de Atos diz que o lenço e o avental de Paulo curavam as pessoas. Preste atenção, meu amado, o grande problema é que quando a gente faz uma análise hermenêutica e exegética do texto, quando a gente não faz, a gente cria um monte de doutrina usando a própria Bíblia. Com a Bíblia, sinceramente, meus amados, com a Bíblia eu posso criar a doutrina que eu quiser. Porque a Bíblia é um livro que eu posso utilizar textos isolados e montar o que eu quiser. Se eu não respeitar os aspectos hermenêuticos da palavra, os aspectos exegéticos do texto, eu não vou fazer a análise correta. E eu não vou explicar agora sobre exegese, hermenêutica, são ferramentas da teologia, que muita gente diz que a teologia é do diabo e que não presta, mas foram essas ferramentas que me ajudaram a não me desviar da essência do evangelho verdadeiro. Né? Mas a gente, o que eu fico muito triste é porque as pessoas seguem pastores por conta de sinais, por conta de experiências sobrenaturais. Então o cara conta uma experiência sobrenatural, aí a pessoa fica assombrada com aquilo e passa a seguir aquele pastor ou aquele líder espiritual. Quando, na verdade, o principal é o caráter daquele pastor, e não só o caráter, mas o conhecimento que ele tem, a interpretação correta das Escrituras. E a gente não pode pegar um versículo e fazer desse versículo uma prática para todos. Essa coisa dos pastores que distribuem lenço, né, ungido, rosas, garrafas de água, tal. Eles usam muito esse texto aí do lenço de Paulo, do avental de Paulo. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é o seguinte. Esse texto está em Atos.
E você precisa entender o seguinte: o livro de Atos não é um livro doutrinário. É o primeiro ponto que você precisa entender. O livro de Atos não é um livro doutrinário, é um livro histórico. Esse livro, ele não traz conselhos para a gente praticar, como as cartas de Paulo, quando ele diz: quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Você não vê esse tipo de diálogo, de discurso em Atos. Porque esse livro de Atos, ele não traz conselho. Esse livro, ele narra a história da igreja primitiva. É um livro histórico. Isso não quer dizer que o livro de Atos não seja importante e que a gente não siga os princípios que regiam os atos desses apóstolos. Veja, nós não devemos fazer, preste bastante atenção para você não compreender errado, nós não devemos seguir ipsis literis o livro histórico de Atos. A gente deve seguir os princípios que regiam os atos desses apóstolos no livro. Agora, o que a gente não deve fazer é transformar em doutrina um livro que é de história. Você pode ver que as cartas de Paulo são cheias de recomendações. Isso é doutrina, amados. Mas o livro de Atos é um livro onde se conta uma história. Vou te dar um exemplo. Tem um texto lá em Atos, que é Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Está lá em Atos. Preste bastante atenção. Quantas vezes eu já ouvi pastores dizendo: irmã, creia. Se você crê em Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Creia. Só que está errado. Porque esse texto não foi escrito para aquela irmã. Esse texto não foi escrito para mim. Esse texto não foi escrito para todo mundo, para a gente. Esse texto foi escrito para uma pessoa. Aquele texto foi escrito para o carcereiro. Um carcereiro que tinha uma ordem de não deixar ninguém fugir da prisão. Só que Deus abriu a cela e os presos saíram. Quando esse carcereiro viu a cena, ele tentou se matar. Aí Paulo disse: rapaz, não faça isso. Ó, nós estamos aqui, ninguém fugiu. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Salvo do quê? Salvo de não serem mortos. Se esse texto, meu amado, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Nem todo texto que você lê na Bíblia deve ser aplicado literalmente para você. Às vezes é uma história apenas. Se esse texto se visse para a gente, então a gente não precisaria pregar o evangelho para a nossa família. A gente não precisaria dar testemunho. Porque o simples fato de você crer em Jesus seria garantia para Deus salvar sua família toda. E isso não é verdade. Vai ter esposa que vai orar até o fim da vida e o marido não vai se converter. Por quê? Porque Deus respeita o poder de escolha de cada um. Então você não pode pegar um versículo em Atos e aplicar para uma pessoa e dizer: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Esse texto não é para essa pessoa. Esse texto foi para uma pessoa específica que viveu naquela época, que está registrado no livro de Atos. Quantos estão me entendendo? Então, esse fato de Deus ter curado pessoas através do lenço de Paulo, através do avental de Paulo, foi um caso atípico, gente. Não era algo que acontecia todo dia, não era algo rotineiro.
Paulo, ele não mandava confeccionar um monte de lenço ungido para vender, não. Paulo não mandava confeccionar um monte de água, um monte de rosa para sair distribuindo depois do culto, não. Na verdade, o que aconteceu ali é porque havia uma multidão e haviam doentes que estavam impossibilitados de chegarem até Paulo. Era uma multidão, tinha paralítico, tinha gente doente que não conseguia chegar até Paulo. E não foi Paulo que disse, ó, pega o meu lenço, e não. A Bíblia apenas diz que pessoas eram curadas através dos lenços, do lenço e do avental de Paulo, mas não diz que Paulo deu. Então é um caso atípico, não é algo que a gente deve transformar em doutrina. Doutrina é algo que se torna habitual numa comunidade. E a Bíblia não manda a gente fazer isso. Até porque é um livro histórico. Foi um caso atípico, um caso específico. Olha, eu já preguei em vários lugares. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou depois de um culto. E nesse culto, a gente presenciou muitos milagres. E essa pessoa que me procurou depois do culto disse que uma mulher que morava numa tribo da Amazônia, lá na Amazônia, uma tribo indígena muito distante. E eu perguntei se eu poderia falar por telefone com ele. Não, lá não tem telefone, pastor, lá não tem energia elétrica. Lá não tem nada. Lá não tem igreja. Mas eu estou indo para lá, essa pessoa me contando. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, a gente tinha acabado um culto, eu peguei, tirei o meu casaco e entreguei para ela, para essa pessoa. E disse, leve até ela, peça para ela vestir e faça uma oração. Eu fiz isso, eu tenho praticamente hoje, meus amados, mais de 20 anos de ministério. E que eu lembre, foi a única vez que eu dei um objeto, no sentido meu, um casaco, uma roupa, para que fosse utilizado como aconteceu com Paulo. Mas isso não deve ser uma prática habitual da igreja evangélica. Nesse caso, eu não poderia chegar até aquela mulher. Nesse caso, não tinha ninguém para orar por ela. Nesse caso, não havia igreja por perto, não havia energia elétrica, não havia telefone. E foi a única coisa, a única opção que eu tive no momento. Mas não de ficar distribuindo coisas na igreja. Deixa eu colocar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a igreja evangélica hoje está muito doente, amados. Eu não estou generalizando, mas grande parte, a maior parte da igreja evangélica. Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Mais uma vez, eu não estou colocando esses vídeos, não é para zombar, nem, mas é porque a coisa está muito séria. Deixa eu colocar aqui.
você, eu vou abrir para você, vou revelar o que meu povo está precisando. Vou te revelar. Se ficar de cara feia, deixa pra lá, porque quem vai abrir a boca é babaço. Eu sinto a glória, eu sinto a glória. Aí, pastora, o rolo está escrito por dentro e por fora. E sabe o que está escrito no rolo? Ai, ui, ai, 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 oi, oi, oi. Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações, gemido. E o profeta vai dizer: come um rolo que tem gemido, que tem ai, que tem ui, mas quando ele mastiga, na boca dele o negócio vira mel e a chapadala sai. Não posso me controlar, é que o varão do movimento chegou pra movimentar. Se teu vaso tá rachado, ele vem pra consertar. E se tiver emborcado, ele vem desemborcar na ousadia de Deus. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar, é que o varão do movimento chegou pra movimentar. Até as coisas aqui nesse lugar tem muito fogo, muita glória e muita unção, brasa viva do altar, lugar de meu coração. Fica ligado, não esconda esse mistério, pois aqui o caso é sério. Algumas pessoas até ficam rindo dessas coisas, né? Parece engraçado, mas não é. É algo muito sério, né? Nada contra você extravasar do seu jeito, seja como for, mas tudo que não gera mudança produz alienação. Então, se você roda, se você pula, se você cai, se você, como Paulo caiu do cavalo, como Daniel caiu prostrado no chão, como João na ilha de Patmos, mas se essas coisas acontecem e isso não gera uma mudança na sua vida, isso não traz nada, não acrescenta nada, é apenas uma sensação do momento, então aquilo gerou uma alienação em você, produziu. Você vai ficando alienado. Então você vai para o culto e você não entende nada do que se falou ali, porque você quer apenas um momento de extravasar essas manifestações. Meus amados, esse evangelho místico é um dos evangelhos que mais tem crescido nas igrejas evangélicas. E é um evangelho prejudicial, por 3 motivos. Um é porque, se essas práticas não têm respaldo bíblico, e é a Bíblia que nos revela a verdade, então você vai pelo caminho da mentira e do que é falso. Porque toda espiritualidade que não passa pelo crivo da Bíblia é uma espiritualidade falsa. Você precisa colocar isso no seu coração. Toda espiritualidade que não passa pelo crivo da Bíblia é uma espiritualidade falsa. Segundo motivo é que esse evangelho destrói todo culto racional. Porque essas unções, elas acontecem sem propósito algum. Não há uma mudança, não há um recado, é apenas um receba, receba, receba. Receba o quê? Receba. O único propósito, na maioria dos casos, é a pessoa rodar e pular. E o terceiro motivo é que Deus, que é o centro de tudo, ele passa a ser um personagem coadjuvante. Ele passa a ser um Deus figurante. Então, num culto desses, Deus não é o mais importante.
Nessas unções, Deus passa a fazer parte apenas da figuração. Na hora da unção, Deus fica em segundo plano, porque o principal do culto é a performance de cada pessoa que está fazendo lá colocando para fora o seu extravasar da alma. E Deus vai ficando em segundo plano. Existem muitas unções espalhafatosas por aí. Tem até a unção do Thor. Tem a unção da saliva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que vocês não vão acreditar. Olha aqui. Parece mentira, mas não é, viu, gente? Não é mentira isso daqui. É triste, né? É muito triste isso daí. Até tem um vídeo aqui que eu preciso colocar esse vídeo. Eu preciso colocar. Vocês não vão acreditar no testemunho desse pastor aqui. Não é piada. Não é piada, gente. Muito bem, a última participação, pastor Zé Roberto. Isso, viu? Eu louvo a Deus. Muito bem, a última participação, pastor Zé Wellington. Eu louvo a Deus, Deus ter orientado, permitido o senhor para falar sobre os animais revelados na Bíblia, né, que de fato foram usados, como nós também cremos que foram usados por Deus. Imagina o senhor que eu gerenciava o departamento de informática do Banco Bradesco, agência 1461, durante 6 anos. Queria concluir matemática na faculdade e, de repente, tive que parar tudo quando caí canceroso, câncer no cérebro, câncer na bigorna, câncer nos ouvidos, câncer na garganta, câncer no estômago, câncer nos ossos e câncer no sangue. Aqui em Campinas, eles me conhecem, passei por Campinas, Mato Grosso, Paraná, inclusive, pastor Zé Wellington, na última vez que eu estive em Campinas, o nosso querido presidente, pastor Sebastião Rodrigues, ele retornou comigo no mesmo avião, eu com a cabeça toda cortada, os médicos disseram, a massa cefálica virou câncer, mas dentro do avião, o pastor Sebastião me disse, Paulo, Jesus vai te curar e você vai ser um pregador de milagre na terra. Mas observe bem que o tempo passou e Jesus não me curava, não era o tempo. Mas um dia o Senhor Jesus me levou, pastor Zé Wellington, em um galinheiro. Isso não foi uma visão,
Isso não foi um sonho, foi metafisicamente, foi como João foi trasladado. Eu fui trasladado metafisicamente até o galinheiro. E o milagre que Deus fez, pastor Zé Wellington, ele foi tão terrível que durante os primeiros 90 dias eu dei testemunho errado. Porque quando eu estava dentro do galinheiro, o Senhor Jesus Cristo usou um galo e uma galinha para me curar. Uma galinha colocou a asa em mim, falando em línguas estranhas, e o galo interpretando que Jesus batizou as galinhas para falar comigo. Mas, pastor Zé Wellington, finalizando, por favor, parece que eu estou repetindo de novo a última pergunta. Como é que o senhor vê essa fórmula estrondosa, terrível, de Deus usar um galo e uma galinha? A galinha, por sua vez, falando em línguas, e um galo interpretando, e ficou comprovado. O Paulo Roberto hoje está curado para a glória de Deus. Meu irmão, eu acabei de dizer a você que Deus tem a sua forma de trabalhar. Eu não posso ser incrédulo àquilo que Deus fez, pois nem eu e nem nenhum ser humano pode contestar o que Deus fez. Você está aqui, curado pelo Senhor. Agora, o método como ele usou, na verdade, é o mais exótico possível. É evidente que muitos criticam, mas se fosse nos nossos dias uma jumenta falar para um profeta, seria também o mesmo impacto, não tem nenhuma dúvida. Agora, Deus quis usar as aves, isso é problema de Deus. Eu não tenho aqui que pôr em dúvida a maneira como Deus operou. O importante é estar diante dos nossos olhos o resultado. Você está aqui, curado, e ninguém pode contestar o que Deus fez na sua vida. Sério, hein? Muito sério. Aí talvez você diga, pastor, mas Deus não falou através da mula? Negativo. Deus não falou através da mula. Não tem isso na Bíblia. Não vou explicar hoje porque o foco não é esse, mas em outro vídeo a gente pode explicar melhor sobre esse texto da mula. Mas Deus não usou a mula, Deus não falou através da mula, não foi assim. Agora, pior que esse pastor disse que o galo foi batizado no Espírito Santo. E até para as pessoas, os pentecostais, que creem no batismo no Espírito Santo, todos eles creem que o batismo no Espírito Santo é um privilégio apenas dos seres humanos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. O animal não tem esse privilégio. Como é que um animal é batizado no Espírito Santo se ele não teve uma experiência com Cristo? Não aceitou Jesus, né? Então é um caso muito sério. Meus amados, eu lembro que uma vez, quando eu fazia parte da CIBA, Segunda Igreja Batista de Aracaju, fui lá onde eu me batizei, mando até um abraço, se alguém da Segunda Igreja Batista de Aracaju estiver assistindo esse vídeo, um abraço a todos. Fui a ovelha do pastor Oséias Correia, um grande homem de Deus que me ensinou muito. E um dos líderes lá, que trabalhava com jovens, dividiu os jovens em 5 grupos na época, né? Um grupo foi evangelizar no Hospital João Alves, outro grupo foi no Hospital Cirurgia, outro grupo foi evangelizar no Asilo Rio Branco, outro grupo foi na FEBEM, que na época existia a FEBEM, e o meu grupo foi na Clínica São Marcelo. Não sei por que me mandaram para lá. Até hoje fico questionando o que será que o líder lá dos jovens viu em mim para me pedir para ir na São Marcelo. Para quem não sabe, os internos da Clínica São Marcelo são portadores de doença mental. Quando eu cheguei lá para dar uma palavra, um dos pacientes da clínica disse, pastor, posso me levantar para cantar um corinho?
Não era nem pastor na época. Outro disse, posso dar um testemunho? Aí outro levantou, posso pregar um versículo? Aí eu dentro de mim disse, rapaz, eu estou numa igreja evangélica ou a igreja evangélica é um hospício? Grande parte do pessoal que estava internado com algum distúrbio mental era gente de igreja. Eu não estou dizendo que a igreja deixou a pessoa assim. Talvez o cara já tinha um problema mental e foi para a igreja, acabou encontrando outro com distúrbio também e se identificaram, né? É muito perigoso, meus amados, quando numa igreja se enfatiza unções espalhafatosas, unções com objetos ritualísticos e muitas vezes nesses cultos está envolvido também aspectos financeiros nada elogiáveis. E isso vai manipulando as emoções das pessoas que regularmente vão presenciando essas coisas nos cultos. Meus amados, não tem para onde correr. Se você anda numa igreja assim, cedo ou tarde, você vai manifestar essas práticas na sua vida. Então, você que chega numa igreja desse tipo e presencia um culto assim, no início você se assusta, mas daqui a 2 meses você já está igual aos outros. Porque a gente se parece com quem a gente anda, né? Eu tive membros da nossa igreja que saíram da nossa igreja, eu não estou dizendo que são todos, mas alguns membros que saíram da nossa igreja, que foram para outras igrejas, acabaram manifestando essas práticas que eu fiquei assustado quando eu vi. Eu disse, essa pessoa foi membro da nossa igreja, como é que ela tem esse tipo de atitude de alienação, né? Então, meus amados, o evangelho místico não faz parte de uma espiritualidade saudável. E no meio evangélico é o que mais tem, está lotado. Eu tenho um colega de ministério, o pastor Joel, ele fazia muita caravana para Israel. E ele parou de fazer porque quando as pessoas chegavam nos lugares onde Jesus pisou, as pessoas ficavam alienadas. Tinha gente que queria levar água do Jordão porque queria ser curado. Tinha gente que quando entrava na tumba de Jesus caía lá como se fosse debaixo do poder de Deus. Tinha gente que quando passava pela Galileia pegava um pouco da areia de lá para colocar nas plantas da casa, porque dizia que aquela areia era milagrosa. Amados, não faz nenhuma diferença se você beber água do Rio Jordão ou beber água do Rio São Francisco. Quando a Bíblia, preste bastante atenção, quando a Bíblia menciona várias coisas a respeito de cura e milagre, ela não está enfatizando o local onde você está. Ela está enfatizando a atitude do coração da pessoa em expressar a sua fé. Mas a Bíblia não está dizendo que se você estiver no Monte Sinai, se você estiver em Israel, se você tocar na pedra de Jerusalém, que isso vai fazer a diferença. Não vai. Não há problema nenhum se você for em Israel, você chorar, não há problema. Não é errado chorar, porque é emocionante você pisar onde Jesus pisou, até aí tudo bem. Mas você não pode sacralizar lugares, você não pode sacralizar objetos, porque o monte que Moisés pisou era santo, porque Deus estava no monte naquele momento. Mas ele não está mais naquele monte Sinai. Então, aquele Monte Sinai não é santo. Você vai pisar lá e não é assim que funciona. Você pode se estribuchar no chão, mas não. Santo foi o momento que ele estava ali com Moisés. Era a pessoa de Jesus que tornava o lugar santo. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus não está mais lá. Como eu disse,
perigo disso é você tornar Deus uma coisa secundária. Porque nesses cultos, a pessoa menos importante é Deus. O mais importante são os objetos, são os gritos, são as performances do culto, o roda-roda, o pula-pula. O mais importante é você, é a pessoa que está no culto. E Deus não. Então você acaba tornando Deus uma coisa secundária. E você vai priorizando objetos, lugares, como se fossem a fonte do milagre. Então, por exemplo, uma caravana para Israel não deve ser uma viagem mística. Deve ser uma viagem de conhecimento, uma viagem de aprendizado, uma viagem de entendimento, nada mais do que isso. Agora, amados, o misticismo se torna pior quando aí a gente entra num outro evangelho que sai desse evangelho místico, que é o evangelho pragmático aqui, ó. O evangelho místico, esse pragmático sai desse daqui, ó. Ok? O evangelho pragmático, ele sai do evangelho místico. O que é pragmatismo? Preste atenção que eu já estou terminando. O que é pragmatismo? Pragmatismo, gente, é uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Pastor, não entendi nada que você falou. Preste atenção. Você vai entender agora. O pragmatismo diz que a verdade é tudo que dá certo. Tudo que dá certo é a verdade. É por isso que fala de utilidade prática. Foi útil, deu certo, então é por aí que a gente vai. E o que é o evangelho pragmático? É você trocar aquilo que é o certo por aquilo que dá certo. Evangelho pragmático é trocar o que é certo por aquilo que dá certo. Isso é o evangelho pragmático. Isso é o evangelho pragmático. E esse evangelho, ele atinge duas classes diferentes. O pastor e as ovelhas. Preste atenção. Esse evangelho ele é perigoso. Porque ele afeta o pastor e as ovelhas. O pastor adere a esse evangelho para a igreja crescer. Ou seja, para dar certo. E a ovelha adere a esse evangelho para a vida dela dar certo. Então, o pastor abraça o evangelho pragmático para a igreja crescer. A ovelha abraça esse evangelho para a vida dela dar certo. Então, tanto o pastor como a ovelha, eles vivem em função da coisa dar certo. E não porque é certo. E um vai enganando o outro e os dois vão se auto-enganando. Então, meus amados, o pastor adepto do evangelho pragmático, ao invés dele se basear numa postura de entendimento da Bíblia, esse pastor, ele começa a fazer coisas apenas para ver o movimento da igreja funcionar. O movimento da igreja crescer, campanhas, correntes, vigílias, eventos, distribuição de objetos consagrados. E a pessoa vai para uma igreja dessas porque o espírito que atua naquele pastor é o mesmo que atua nessa pessoa. Tanto um quanto o outro quer que a coisa dê certo. Eles não estão preocupados se é certo fazer isso. Eles querem que a coisa dê certo. Dá certo para o pastor desse tipo é a igreja crescer. Dá certo para esse tipo de ovelha
é a vida dela dar certo. Então eu, como pastor, invento uma campanha, crio uma campanha, e a isca dessa campanha é que a sua vida vai dar certo. Eu faço todo um merchan, faço uma propaganda, um comercial, dizendo que a sua vida nunca mais será a mesma, e como você vai para a igreja não para se tornar uma pessoa melhor, mas apenas para a sua vida melhorar, então você morde a isca da campanha. Aí a sua oferta financeira, porque toda campanha tem a onda do dinheiro, então a sua oferta financeira faz a vida do pastor dar certo. E ele fala tudo o que você quer ouvir no culto para iludir você e você se sentir um pouco melhor com as palavras desse pastor. Eu não estou dizendo que o dízimo não é bíblico. Eu estou falando de igrejas que associam essas campanhas com dinheiro. E todas essas igrejas associam campanha com dinheiro. É o sacrifício. Deixa eu mostrar essa foto, eu achei muito engraçado e realmente é isso mesmo. Ó. Você vê aqui o pastor no púlpito, né? Aí que tem as ovelhas, os membros, cada um com a plaquinha, ó. Primeira diz, não mencione inferno. Isso me deixa desconfortável. O outro diz, por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins. Ou seja, não fale de pecado, pegue leve. O outro diz assim, diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Ou seja, alise o meu ego. Aí a outra diz, verifique-se a programação para meus filhos. O outro diz, lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. O outro diz aqui, o que Jesus pode fazer por mim? Aqui diz, e se eu não pensar como você? Aqui diz, me ensine a ficar rico. Aí a outra bota aqui, apenas boas notícias. E o outro aqui coloca sem cruz, uma placa proibido falar sobre a cruz, porque a cruz exige abrir mão do eu, né? Amados, o evangelho pragmático, ele não tem nenhum compromisso nem com a ética, nem com a doutrina bíblica. Olhe essa propaganda de uma igreja que parece de mentira, mas eu achei assim, isso nem só pode ser mentira. Olha o que diz aqui. Desencapetamento. Desencapetamento na Gruta Milagrosa. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, é infeliz no amor, foi vítima de macumba, bruxaria, feitiçaria e nada dá certo, venha receber a prece violenta para a evolução espiritual. Amados, isso daí é assim, é fora do comum, é inacreditável, mas tudo que eu estou mostrando para vocês não é piada não, é pura verdade. Eu particularmente nunca pensei em receber a prece violenta para resolver a vida das pessoas, né? Algumas dessas igrejas, amados, muito criativas, né? Mas nada saudáveis. Essas igrejas, elas desenvolveram um processo, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Essas igrejas desenvolveram um processo em cada vez criar uma coisa nova. Uma campanha nova, uma corrente nova, com a finalidade de fazer com que as pessoas entrem nesse sistema. É por isso que quando acaba uma campanha, começa outra. Tudo para que a pessoa fique presa nesse sistema. Veja, eles prometem que aquela campanha vai mudar. Se aquela campanha vai mudar a vida da pessoa, por que ela já começa uma outra campanha? Então, isso é algo pragmático. Se isso traz mais gente, se as pessoas vão acreditar nisso,
Se as pessoas vão dar mais dinheiro, então essas igrejas vão inventando um monte de campanhas em função do mercado e não em função da verdade. E qual é o produto de comércio dessas igrejas? É o que as pessoas mais querem, que a vida delas dê certo. Aí, nesse evangelho, o pastor se coloca no lugar delas e diz, eu vou pagar o preço por você. Eu, homem de Deus, vou pagar o preço. Eu vou subir o monte por você. Eu vou entrar na lama por você. Apenas vá para a campanha, dê sua oferta, o seu dinheiro, o resto deixe comigo. Deixa eu mostrar mais um vídeo que parece de mentira, mas é pura verdade. Estou falando, pura verdade. Olha só. Nós estamos aqui neste momento, neste mangue, neste lamaçal, porque muitas são as pessoas que se encontram nesta condição. Por isso nós estamos aqui para comprar sua briga, porque em nome do Senhor Jesus, nós vamos te tirar desta lama, em nome do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira forte, o teu nome vai sair da lama, esse casamento vai sair da lama, a tua vida financeira, profissional, sentimental vai sair desta lama miserável, em nome do Senhor Jesus. Podem tentar sair. Tenta sair, por favor. Tenta, pastores, tenta. Então, assim está a vida de muitas pessoas. Ela olha aí pra você, ela não consegue sair dessa situação. Ela tenta até mesmo, olha aí, ó. Ela tenta, mas ela não consegue porque existe um encosto que ele põe a pessoa na lama. Nós vamos te tirar desta lama. Dá a mão aí, dá a mão aí. Nós vamos te tirar. Se nós somos homens de Deus, você vai ter que sair desta lama. Caramba, mas vai ter que sair. Dá a mão aí. Nós vamos te tirar desta lama, pessoal. Nós estamos aqui neste mangue, olha. E o cheiro não é agradável, não. E nós estamos aqui neste momento com este sabão que foi consagrado em Israel pelo pastor Jerônimo Onofre da Silveira. O Senhor Jesus, ele é o sabão dos lavandeiros. E eu quero dizer para você, quando você pegar este sabão que foi consagrado em Israel, e nós vamos orar aqui neste momento, e você vai se lavar, você está entendendo? Você vai se lavar, e essa podridão, essa maldição de estar no meio da lama, ela vai ter que sair da tua vida. Brincadeira, né? Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Nesse vídeo, amados, eu acho interessante que o pastor diz, nós vamos tirar seu casamento da lama. Nós vamos tirar sua vida financeira da lama, porque a gente vai determinar no nome do Senhor Jesus. Não sei se você percebeu, mas esse evangelho pragmático, ele isenta totalmente a responsabilidade do ser humano. Nós vamos tirar seu casamento da lama, não importa se você batia na sua mulher, não importa se você não cuidava do seu marido, só não deixe de ir para a campanha. O cara passou uma vida inteira desgraçando a vida do filho, e aí o filho está doente e diz, vem para a campanha que eu vou botar a mão na sua cabeça e tudo vai dar certo. Isenta, tira a responsabilidade que um ser humano precisa ter. Nós vamos tirar a sua vida financeira da lama. Não importa se você dava calote, não importa se você é desonesto, não importa se você fez dívida sem poder, só não deixe de ir para a campanha.
Isso é muito sério. Isso é muito sério, meu amado. Eu vou colocar o último vídeo aqui, que é de uma igreja muito famosa. Eu não tenho problema, não tenho. E vocês podem até, alguns podem me interpretar mal. A Bíblia não diz que a gente deve falar mal das pessoas, mas a Bíblia diz que a gente deve denunciar o evangelho falso. E é isso que eu estou fazendo. Que o nosso Deus, através do nosso apóstolo, colocou um propósito em nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha, a pedra. E ainda hoje, ou amanhã, se possível for, no primeiro horário você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. E nós estaremos enviando via correio para o senhor, para a senhora, este martelo que você está vendo aqui nas minhas mãos. Esse martelo, você vai tocar com ele naquilo que você deseja, que seja quebrado, que seja esmiuçado, que seja extraído, arrancado da sua vida. Então, eu estou chamando a inspiração de Deus. Eu recebi no ar um dia desse aqui, no mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer, e 30% da tua obra. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito, mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa se é muito, se é pouco, você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar: Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos entregar esse saquetelzinho, ó, e esse envelope de carta. Você escrever sua carta. Na carta você vai colocar o seu projeto. Não é projeto do ano, é projeto da vida. Nessa carta aí, ó, qual o endereço lá para o povo escrever? Já deve estar chegando as cartas, né? Começa a escrever já. Eu vou subir o monte 3 noites consecutivamente. Eu vou passar madrugada no monte, 3 madrugadas. Essa igreja nasceu desse jeito, né? 3 madrugadas no monte. E ali nós vamos clamar, vamos gemer, vamos chorar. Eu vou apresentar, eu vou subir com 2 sacos de carta, e cada bispo, pastor, carregando também a sua carga, levando o seu projeto, a sua carta. Muito sério. Quando um pastor se coloca entre você e Deus, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando um líder, um pastor se coloca entre você e Deus para subir no monte, para conversar sobre você, ele está se colocando no lugar de Jesus. Porque o mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. E quando um pastor toma uma postura dessa, ele está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, você não tem acesso direto a Deus, você precisa dele para subir no monte por você. E isso vai contra o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E veja que não é mais o dízimo, é o trízimo, né? 30%. O evangelho pragmático, gente, nunca amadurece ninguém. Nunca. É uma igreja cheia de crente velho que tem um bebê dentro dele que não cresce nunca. Qual o problema da igreja de bebês? É que o pastor tem que ser babá. Babá. Agora, qual o problema dessa igreja cuja relação é bebê-babá? É porque o bebê sustenta o emprego do babá. E o babá limpa o cocô do bebê. Um garante o emprego do babá
e o outro faz todas as vontades do bebê. Esse é o desenho real do evangelho pragmático. O pastor fala tudo que você quer ouvir e você paga o salário dele. O pastor é o babá, o membro é o bebê garante o emprego do babá e o babá faz tudo que o bebê quer, fala tudo que ele quer ouvir. É a tal da profecia encomendada. Eis que te digo, vou te exaltar, filho meu. Ó, filho meu, tenho visto o teu sofrimento, te conheço. Ó, filho meu, tal. É a profecia tamanho único. Esse tipo de profecia serve para qualquer um. O pastor babá deixa de falar a verdade para não magoar a ovelha. Ele só nega a verdade para não contrariar a ovelha. O pastor babá não tem coragem de confrontar as ovelhas mais velhas, porque elas dão dízimo grande. Por quê? Porque um depende do outro. Nenhum dos dois depende de Deus. Esse tipo de igreja cresce muito em número, até porque muita gente gosta de ficar em igreja que não confronta. E se estiver chateado, ela não tem problema nenhum. A pessoa sai da igreja e vai para outra, onde o pastor dessa outra igreja vai receber numa boa, não está nem aí para nada, não quer saber o que aconteceu. Não quer saber o que aconteceu. É raro, amados, é raro hoje em dia a gente ver uma pessoa que está há 20, 30 anos numa igreja. São membros que vivem de galho em galho, nunca conseguem estacionar e desenvolver um vínculo, criar raízes dentro de uma comunidade. Porque está chateado, vai para outra igreja, acabou e ainda sai falando mal. Esse tipo de igreja é uma igreja apenas para aliviar o estresse. Você vai para o culto, o pastor alisa seu ego, você sai melhor e diz, mas é uma bênção aquela igreja. O pastor, quando ele fala, eu me sinto tão bem. Mas é uma igreja que não dá destino para as pessoas. Não é uma igreja cirúrgica, é uma igreja Tilenol. Ela não cura. Ela apenas alivia a dor por um instante ali na hora do louvor do culto. E a igreja evangélica está assim, porque ela não está formando crentes maduros. E a igreja evangélica vive uma espécie de evangelho de manutenção. O que é isso? Você mantém o meu emprego e eu falo tudo que você quer ouvir. Quando Paulo fala, meus amados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse evangelho pragmático se encaixa nisso. Porque ele faz o que uma empresa que quer prosperar faz. Como é que esse evangelho faz? Ele analisa o gosto do cliente e apresenta o que ele sabe que vende. Tem pastor que entende e que trata a igreja como se ele fosse gerente de uma empresa. E as campanhas são os produtos que ele vai oferecendo. E o sucesso dele depende de quantas pessoas frequentam a igreja dele. Aí o cara faz um negócio desse e entende que funcionou. Então, se é isso que funciona, então vamos fazer assim. Espera aí, está funcionando, mas é saudável. Isso daí que você está fazendo é bíblico. Isso daí é correto doutrinariamente. Tem fundamento. Será que isso vai melhorar de verdade a vida das pessoas? Essas pessoas elas vão crescer em qualidade de vida pessoal, psicológica, espiritual, ou a gente vai fazer só o negócio funcionar e o dinheiro entrar? Então, o evangelho pragmático é um problema muito sério nas igrejas evangélicas. Preste atenção, amados. Toda vez que a gente vai ouvir um testemunho por aí nas igrejas de fé, geralmente o testemunho que o povo gosta é assim: irmão, eu gostaria de contar um testemunho de fé, eu gostaria de contar para os irmãos, aleluia. Olha, meus irmãos, eu matei 500 pessoas
estuprei 300, estrupei, não é nem estuprei, estrupei 300 mulheres, fumava 20 quilos de maconha por dia. Numa ocasião, meus amados, matei uma mulher, arranquei o coração dela com a mão e comi. O cara vai contando a desgraça toda dele. Que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele quer. O povo gosta de testemunho. Pai Chico, não tem aquele Pai Chico, né? Vai contando a desgraça, mas graças a Deus o Espírito Santo me alcançou. Aleluia! E a igreja vem abaixo porque é um ato de fé, é um ato de libertação, de cura. O povo ama isso. Mas se chegar alguém na igreja dizendo que queria contar um testemunho, diz assim, irmãos, eu gostaria de contar eu quero contar um testemunho. Aí a pessoa diz, pode contar, meu irmão. Aí diz assim, ó, meus amados, eu nunca bebi, eu nunca roubei, eu nunca traí minha esposa, eu nunca colei na prova, o meu namoro, a minha mão nunca me desobedeceu na hora do namoro. Mas sabe de uma coisa, irmão? Mesmo eu não tendo um passado desgraçado, eu descobri que eu precisava de Jesus no meu presente para que eu tivesse um futuro melhor. Só que esse testemunho parece que não tem poder. Esse testemunho não dá ibope. O povo gosta da desgraça, gosta de ver coisa pesada. Gosta de ver que o cara voou, que o cara levitou, que o cara... um monte de coisa sobrenatural. A gente acha que fé só é fé para fazer coisas sobrenaturais. Não, querido. A luz do evangelho verdadeiro é você viver o natural sobrenaturalmente. Fé não é só levantar paralítico. Fé não é só ter dom de revelação. Fé não é só levantar morto. Fé é honrar a esposa. Fé é você pagar as contas em dia. Fé é ser espiritual, mas não só no culto, na hora do culto na igreja, mas ser espiritual em casa, ser espiritual no açougue, ser espiritual na padaria, quando você vai comprar pão, ser espiritual no trabalho. Fé é você pregar 2 horas com toda a sua força, não lá nos Gideões da última hora, mas é você pregar 2 horas para o morador de rua que muitas vezes você passa longe dele porque ele fede. As pessoas não entendem a fé. Amados, a sua fé não liberta a sua esposa. Vamos dizer, geralmente a pessoa conta testemunho de fé quando diz que a esposa foi liberta. Você era cristão, sua esposa não. Não, amados, a sua fé não liberta a sua esposa. O objetivo da sua fé não é para libertar a sua esposa. A sua fé te ajuda a suportar o tempo em que sua esposa ainda não foi liberta. Porque no dia que Deus libertar ela, que é pela graça, você não vai mais precisar da fé. Eu não uso a fé no momento que Deus liberta a minha esposa. Eu uso a fé antes da libertação dela. A minha fé não é para eu ficar pedindo a libertação da minha esposa. A minha fé serve para eu poder dar um bom testemunho enquanto ela não é liberta. Porque no dia que ela for liberta, não vai ser difícil dar um bom testemunho. Difícil é dar bom testemunho na frente de alguém que tira a gente do sério. Aí a gente precisa de fé. Você precisa mais de fé não é para o milagre acontecer. Você precisa mais de fé quando o milagre não acontece. Para você não desistir. Como aconteceu com Moisés. Ele dizia para o faraó, deixa o meu povo ir. E o faraó não deixava. Foram esses momentos que mais Moisés usou a fé quando nada dava certo.
Então, meu amado, cuidado com esse evangelho místico, sobrenatural. Porque eu aprendi na minha vida, meus amados, que quanto mais santo eu for, mais normal eu preciso ser. Quanto mais santo eu for, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, menos soberbo. A vida com Deus não me transforma num ET, que eu não olho para as pessoas e eu vivo só falando em língua estranha. A vida com Deus me humaniza. A vida com Deus me transforma em gente como gente tem que ser. Então, meu amado, que Deus possa te abençoar com essa palavra. E que você viva plenamente o evangelho do reino. Porque o nosso Deus, ele não está apenas nos milagres. O nosso Deus é onipresente. Você o encontra em qualquer lugar, até na fila do pão. Até você apreciando um café e tendo uma conversa agradável com alguém, você pode perceber Deus ali. Porque ele é onipresente. E o evangelho verdadeiro tem o papel de nos tornar pessoas normais, porque foi o pecado que nos tornou anormais. Então, que Deus te abençoe e que você possa absorver e filtrar o melhor dessa palavra. E aquilo que realmente você entende que não serve, jogue fora. Mas procure absorver aquilo que Deus está falando com você. Que Deus te abençoe.